A sua presença, já temos a presença do Secretário de Estado. Vamos passar ao painel Europa e a proteção radiológica. São cerca de 15 minutos sobre uma das novas competências atribuídas à entidade reguladora da saúde. Para apresentar o nosso convidado, chamava ao palco o vogal do Conselho de Administração da entidade reguladora da saúde, o professor Franklin Marques. Boa tarde. Cabe-me a mim apresentar agora este último momento expositivo da Conferência de 2025 da IERS, antes da sessão final, de encerramento, onde estará, como sabemos, o Sr. Secretário de Estado, o Dr. Francisco de Rocha Gonçalves e o Presidente da IERS, o Dr. António Marinho. Como sabem, a recente alteração do regime jurídico da proteção radiológica, definido pelo Decreto-Lei 108 de 2018, introduziu mudanças significativas no controle e na regulação em Portugal desta matéria. Entre as alterações mais relevantes, destaca-se a inclusão da entidade reguladora da saúde como autoridade competente no domínio da proteção radiológica aplicada às exposições médicas. Nesta sequência, e desde o primeiro dia do mês de julho de 2024, a IERS passou a assumir oficialmente esta competência com todo o sentido de responsabilidade, empenho e dedicação, como tem sido apanágio enquanto entidade reguladora da sua intervenção regulatória. Desde então, e neste novo enquadramento, a IERS tem promovido e fomentado colaborações técnicas e intercâmbio de experiências com diversos e relevantes intervenientes, a nível nacional e internacional, na área da proteção radiológica, visando assegurar a adoção das melhores práticas e a contínua otimização dos processos de aprendizagem. Vão perdoar o abuso, mas eu queria realçar aqui o papel de uma trabalhadora da IERS, a doutora Susana Vaz, pelo trabalho que tem desenvolvido nesta área. Ela foi praticamente quem tomou desde o início as rédeas deste processo e nós não ficaríamos bem se publicamente não manifestássemos o nosso contentamento pelo seu trabalho. E claro que, como ela era chefe de diretor de serviço, provavelmente também alguma parte falhou e também não queria estender também aos restantes membros da direção do grupo, do departamento do DRL, Departamento de Registro e Licenciamento, porque também que tiveram e têm a coragem de alguma maneira, comatar alguma falha que possa existir. Mas, Câmara, muito obrigado, em meu nome pessoal e provavelmente também do Conselho de Administração da IERS. No plano internacional, como sabem também, a Agência Internacional de Energia Atómica destaca-se como a principal autoridade global em matéria de segurança nuclear, proteção radiológica e salvaguarda nucleares. A agência estabelece as normas técnicas, oferece assistência técnica e promove a cooperação internacional na utilização de tecnologias nucleares para o desenvolvimento sustentável, nomeadamente na área da medicina e da investigação científica. A representação permanente da República Portuguesa junto da Agência Internacional é assegurada pela Embaixada de Portugal em Viena. E é neste contexto que teremos hoje aqui neste painel, neste momento, a presença do Dr. Eduardo Pinto Silva, representante permanente adjunto junto da Agência Internacional de Energia Atómica e das Nações Unidas em Viena, para nos falar da sua experiência e da visão da Europa no que à proteção radiológica diz respeito. Muito obrigado, Dr. Eduardo Pinto Silva, por ter aceitado este nosso convite, que muito nos honra, e chamo ao palco para começar a dar origem à sua intervenção. Antes, porém, do vasto currículo que tem o Dr. Eduardo Pinto Silva, permita-me destacar. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, portanto é um português quanto nós, tanto como entidade de regulação da saúde. Ingressou na carreira diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros em 2010, faz parte das suas quadras desde 2010. Foi conselheiro de Direitos Humanos e da Saúde na Missão Permanente de Portugal junto das Nações Unidas e outras organizações também em Genebra. Foi chefe de divisão dos Direitos Humanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. É conselheiro cultural da Embaixada de Portugal na Áustria e na Eslovénia.
e, como referi anteriormente, é representante permanente adjunto junto da Agência Internacional de Energia Atómica das Nações Unidas, em Viena. Muito obrigado uma vez mais, agora pessoalmente, e o tempo é seu. Muito obrigado, Sr. Professor, Sr. Secretário de Estado. Boa tarde a todas e a todos. É para mim um grande gosto aqui estar e queria começar por agradecer à ERSE o convite. Um gosto também ter ouvido e ter aprendido com todas as intervenções ao longo do dia. É também de caminho, como o Sr. Professor disse, um gosto de regressar à minha cidade e queria também realçar o, apesar de recente, excelente relacionamento que a Missão Permanente de Portugal em Viena tem com a ERSE e que esperamos que se mantenha e se intensifique. Eu queria então falar-vos aqui muito brevemente hoje de uma organização internacional, da Agência Internacional de Energia Atómica, que é uma organização muito relevante, mas que é também uma organização largamente desconhecida, sobretudo em Portugal, e muitas vezes tida apenas como sendo uma organização relacionada com o nuclear. Só a apresentação, se já estiver disponível. Falta de pilhas. Que é largamente interpretada como sendo pensando só em na bomba atómica, na energia nuclear, nas centrais nucleares, mas que tem um papel que vai muito ao de lá disso e que eu queria também aqui referir e depois fazer a ligação de como é que a Agência Internacional se relaciona com o tema da nossa conferência aqui hoje, o tema da regulação e, muito em particular, de um aspecto específico da regulação, que é a regulação radiológica, que, como o Sr. Professor disse há pouco, é uma das mais recentes competências da ARS desde a última alteração legislativa em 2023. Então, muito brevemente, a Agência Internacional para a Energia Atómica foi criada em 1957 no contexto da Segunda Guerra Mundial e depois de todos termos assistido ao efeito, ao impacto devastador que a energia nuclear tem, como todos constatamos, no lançamento das bombas atómicas no Japão. E houve um célebre discurso do então presidente norte-americano Dwight Eisenhower, em 1953, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que, no fundo, apelou a todos os países que se unissem e que unissem forças para que todas as potencialidades da energia nuclear fossem utilizadas para fins pacíficos e a bem da humanidade. Foi então que se criou, em 1957, a AIEA, a Agência Internacional da Energia Atómica, que tem sede em Viena, como sabemos, e que é um organismo que, apesar de estar na alçada no universo, digamos assim, das Nações Unidas, não faz parte integrante das Nações Unidas, não depende do secretariado nem do seu secretário-geral e a sua principal função é a promoção do uso seguro e pacífico da energia nuclear e das radiações ionizantes. Assim diz o seu estatuto, logo no artigo 2º, que a agência tem por função contribuir para que a energia atómica seja utilizada para fins pacíficos, para a promoção da saúde e da prosperidade e não para ser usada para qualquer fim militar. Tem dois órgãos principais de governação, que é a Conferência Geral, que reúne todos os seus Estados, e depois tem um órgão mais restrito, que é o Conselho de Governadores, o Board of Governors, um órgão restrito de 35 países, do qual Portugal faz atualmente parte. Ou seja, Portugal tem um papel especialmente relevante na organização nesta fase, porque integramos este grupo restrito de países. Quais são os pilares fundamentais da AIEA? Fala-se que são os 3 S's. Os 3 S's que definem aquele que é o core, que é o mandato principal da AIEA, ou seja, Safety, Security and Safeguards. Safety and Security, apesar de em português se traduzirem ambas as palavras por segurança,
quando falamos em safety, falamos na segurança do funcionamento das instalações nucleares e de tudo o que tem a ver com a utilização ou com o manuseamento de fontes radioativas. Portanto, no fundo, será a proteção contra acidentes e é aqui esta dimensão que nos interessa mais para a vertente da regulação. A security ou proteção física tem a ver com a proteção contra ataques externos, portanto, não com a segurança interna, mas com a segurança externa. E depois as safeguards, que no fundo é a garantia de que o material nuclear é usado para fins pacíficos e que não é desviado para outros fins, nomeadamente para fins militares. É, por exemplo, o tema principal no dossiê do Irão, que está tão na ordem do dia. Para além destes 3 pilares, ou como em decorrência destes 3 pilares, a agência foi desenvolvendo um conjunto de um acervo legislativo, um acervo de tratados internacionais, dos quais aqui destacaria apenas estes 2, porque serão talvez os mais relevantes: a Convenção sobre Nuclear Safety, portanto sobre segurança nuclear, e também a Convenção Conjunta sobre a gestão do combustível gasto e da gestão de resíduos radioativos. Mas, como eu dizia no início, esta agência tem e vai muito ao de lá dos 3 pilares essenciais, dos 3 S's. E se o chavão da agência, logo quando a criação nos anos 50, era Atoms for Peace, mais recentemente este tem sido alargado para Atoms for Peace and Development, precisamente para acentuar o papel que a energia atómica pode ter na prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E então, sobretudo na área das ciências, tecnologias e aplicações nucleares, a agência e este diretor-geral, o atual diretor-geral em particular, Mariano Grossi, tem apostado muito para chamar a atenção de que a agência é muito mais versátil, que a energia nuclear é muito mais versátil do que a exclusiva utilização para a energia, como fonte de energia, ou mesmo como fonte de energia, como utilização pacífica. E para um país como Portugal, que não tem, nem está previsto que venha a ter a breve prazo, o nuclear como fonte de energia, no nosso mix energético, é aqui que nós concentramos sobretudo a nossa atenção, é aproveitar as aplicações nucleares para estas que são chamadas as flagship initiatives, ou seja, e para apenas a título de exemplo, o Rays of Hope é, no fundo, a aposta que a agência faz na utilização da energia das radiações para o tratamento do cancro. É uma área na qual nós temos, Portugal, trabalhado muito em conjunto com a agência. Atoms for Food, na área da agricultura, para melhorar as produções agrícolas e também para fazer com que, por exemplo, haja mais colheitas anualmente e de melhor qualidade. O New Tech Plastics tem a ver com a utilização da atómica, da radiação, para a eliminação da poluição por plásticos, e para Portugal é especialmente importante porque a poluição por microplásticos nos oceanos é um problema global crescente, e para nós como país oceânico e país costeiro é muito importante. O Zodiac ao nível do combate a pragas de origem zoonótica. Os Atoms for Net Zero é a mais recente destas flagship initiatives e tem a ver com realçar a importância que o nuclear tem como energia verde e para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na área climática. E depois, por fim, 2 iniciativas também relativamente recentes que visam a promoção da igualdade de género no acesso ao nuclear. No fundo, visam a facilitar o acesso de jovens mulheres a programas de mestrado em áreas científicas relacionadas com o nuclear, ou, no caso do Lisa Meitner, a jovens mulheres já com formação terminada para ingresso no mercado de trabalho. A agência vai muito também além disso e também tem um programa de cooperação técnica, do qual Portugal também é parte, quer como país contribuinte, quer como país beneficiário. E depois, claro, novos temas, novos desafios que vão surgindo. Já fomos hoje aqui falando muito sobre a inteligência artificial, que é uma área que consome quantidades enormes de energia e para as quais o nuclear pode vir a ser uma solução em termos de fornecimento energético, ou ainda os Small Modular Reactors, que no fundo será a grande inovação, permitirá utilizar
a energia nuclear de forma mais concentrada e sem os requisitos exigentes que as centrais nucleares exigem. Muito brevemente, falando sobre o papel de Portugal na agência, nós somos membro fundador da agência, aderimos, ratificámos os estatutos da agência a 4 de setembro de 57. Como referi, somos membros do board, temos um memorando de entendimento entre o Estado português e a agência, financiamos várias destas flagship iniciativas de que eu acabei de falar. Temos um centro colaborativo da agência instalado na Universidade de Coimbra, é um Instituto para as Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, o ICNAS, que desenvolve um trabalho em colaboração com a agência na produção de radioisótopos e na produção de radiofármacos. E também, como já tinha referido, temos um Country Program Framework com a agência na área da cooperação técnica e só a título de exemplo, os projetos que nós, Portugal, propusemos à agência para 26 são, por exemplo, são 3 e são na área da melhoria das nossas capacidades para a gestão de lixos radioativos, na formação de físicos médicos e também na esterilização de espécies invasoras de insetos, que é uma área também importante para nós, especialmente para a região autónoma da Madeira. Esta é a minha primeira parte da intervenção, portanto, um enquadramento muito rápido sobre o que é a agência e sobre o que é o papel de Portugal na agência. A segurança radiológica, que é o tema que nos traz aqui hoje, a agência, quando se fala em segurança radiológica, fala-se na proteção das pessoas e do ambiente contra os efeitos nocivos das radiações ionizantes. Portanto, trata-se, como é referido em vários documentos da agência, de uma responsabilidade técnica, ética e social e que se insere no S da safety a que vimos no início. Quem são as pessoas que devem ser protegidas destas radiações ionizantes? O público em geral. E aqui falamos, inclusivamente, das exposições naturais, como, por exemplo, o gás radão, e que se encontram, fontes que se encontram de forma natural no planeta. Os trabalhadores, que, de acordo com as estatísticas, são, no fundo, aliás, as pessoas mais expostas às radiações ionizantes. Os pacientes, e aqui esta cifra, 95% das doses decorrentes de exposição deliberada de pessoas advirem de exames médicos, que é bastante significativo. E quando falamos na exposição médica, referimos-nos à radiologia, à radioterapia, à medicina nuclear e à medicina dentária. E, em consequência desta necessidade de garantir a segurança radiológica, a própria agência, no âmbito do seu mandato, desenvolveu e fez aprovar em 2006 aquilo que são conhecidos como os Safety Standards. Os Safety Standards são um conjunto de padrões desenhados a nível global pela agência, cujo objetivo é o de proteger a saúde e minimizar o perigo para a vida e para a propriedade. Este documento constitui um corpo normativo de alto padrão de segurança a nível global, que, por sua vez, se subdivide em 3 documentos que ali estão referidos. Os Safety Fundamentals, os Safety Requirements, que para esta área da saúde o terceiro é o mais relevante, e ainda as Safety Guides, da qual destacaria a 46, não temos tempo para entrar em detalhes. Muito rapidamente, quais são os principais, alguns dos exemplos dos principais princípios fundamentais que constam dos Safety Fundamentals? O primeiro documento tem a ver com o facto de a responsabilidade por garantir a segurança radiológica recair sobre a entidade que os produz. O princípio de justificação, que no fundo significa que os benefícios que se retiram da exposição radiológica deverão ser superiores aos perigos que daí advêm e aos prejuízos que daí advêm para a saúde. A otimização, ou seja, as long as reasonable achievable, tem que ser a menor radiação possível, e ainda, se bem que não se aplique no caso da exposição médica, a limitação de dose. Qual é o nível de vinculatividade destes Safety Standards da agência? Eles são vinculativos para a agência e para os Estados na sua relação com a agência, porém, para os Estados em geral, são facultativos, apesar de existir uma obrigação genérica de due diligence e duty of care relativamente aos Estados. Isto é a regra em geral para os Estados a nível global. No entanto, a nível europeu, a União Europeia adotou uma diretiva em 2013, a Diretiva 2013-59 Euratom, que acolhe este corpo normativo da agência de que falávamos
e que o torna obrigatório não só para as instituições europeias, como também para todos os 27 Estados-membros, e que replica estes mesmos princípios que acabamos de fazer. Esta Diretiva 2013 foi transposta para Portugal em 2018, através do Decreto-Lei 108/2018. Parte 3 e última da apresentação, decorrente deste regime internacional, decorrente da obrigação que agora se transpôs para a ordem interna, o princípio básico da regulação, ou um requisito fundamental, é o de que haja uma autoridade competente. Quer nos documentos, nas safety standards da agência, quer na diretiva, fala-se em autoridade competente, cada Estado é responsável por garantir a atividade regulatória. Na diretiva fala-se no artigo 76 numa autoridade competente com independência. No nosso decreto-lei fala-se em autoridades competentes e inspectivas, ou seja, o legislador português optou por subdividir esta obrigação, estas competências da autoridade competente em duas entidades, uma com função sobretudo de emissão de licenças e de registro, a outra de inspeção. E o regime em Portugal, e aqui não entro em detalhes porque o conhecerão melhor que eu, mas este Decreto-Lei de 2018 sofreu já uma alteração legislativa em 2023, o Decreto-Lei 139-D de 23, que no fundo veio criar uma segunda autoridade competente. Se de 2018 até 2024 era a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, aquela que tinha competência exclusiva enquanto entidade reguladora na área radiológica, a partir de 23, o legislador atribuiu competências específicas à ARS na área da regulação nuclear, e o critério que distingue é o que ali consta, ou seja, são as práticas que envolvam exposição médica. É esse o critério. Se estivermos a falar de práticas que envolvam exposição médica, a competência recai na ERS, se não, para todas as demais, continua a haver a competência residual da APA. E, como dizia, o legislador optou por dar autonomia, autonomizar as autoridades inspectivas. E então haverá, mais uma vez, no critério da exposição médica, teremos a IGAS para a área da saúde e depois a ASAI e a Autoridade para as Condições do Trabalho e depois, como competência residual supletiva, o IGAMAOT, que era também, antes da alteração de 23, quem tinha a competência geral. Os princípios que constam da legislação portuguesa, do regime jurídico da regulação em matéria radiológica, prevêem no artigo 12 um conjunto muito vasto de funções de competências para a autoridade reguladora, portanto, seja para a ARS, seja para a APA, e que, no campo da autorização, eu diria que as principais são a emissão da autorização, a figura da autorização. Figura da autorização que, no nosso regime jurídico, poderá ser a comunicação prévia, poderá ser o registro, que é uma forma de licenciamento simplificado, e o licenciamento propriamente dito. Depois, naturalmente, haverá a renovação da autorização ao fim de 5 anos, o reconhecimento de especialistas, e aqui, sobretudo, no caso da APA, ou a emissão de guias, entre outros. O artigo 12 descreve todas as competências, que são muito mais amplas. E depois teremos a autoridade inspectiva de que já falei, que, em termos de linguagem da AIEA ou mesmo da União Europeia, se subsume também à categoria da autoridade competente. Quase a terminar, concluindo, portanto, que os princípios da nossa legislação portuguesa são os mesmos princípios que estão decalcados nos Safety Standards e na diretiva, e, no caso dos artigos 96 a 98 do Decreto-Lei português, estabelece requisitos ainda mais apertados no caso da exposição médica. Conclusão, estamos a falar aqui de uma regulação que não se trata de uma regulação económica, como é o caso em tantos outros tipos de regulação, trata-se de uma regulação que tem como principal prioridade e única a segurança das pessoas. É uma regulação de caráter obrigatório,
independente, e aqui plenamente assegurado pela ERS, que é uma entidade completamente independente, que não reporta à tutela, e de preferência harmonizada no espaço europeu, completamente harmonizado, e de preferência harmonizado a nível global, em decorrência dos padrões da ERS. Último slide, cooperação internacional. Sendo o objetivo a harmonização, sendo o objetivo que a regulação seja uma realidade a nível global, a agência, a IEA, tem um programa, tem um serviço que se chama de Integrated Regulatory Review Service, IRSS, que no fundo são missões entre pares, peer reviews, em que se constitui um grupo de peritos de vários países que vão visitar um país regularmente para avaliar o sistema regulatório de determinado país e para formular recomendações sobre como melhorar a eficácia da regulação. No caso de Portugal, a última visita foi em 2022, o relatório está público, também depois poderei partilhar, e um ponto importante é que se estas IRS são facultativas por regra, no caso dos Estados-membros da União Europeia, são obrigatórias, porque tal é uma decorrência da diretiva. Portanto, basicamente, a regulação radiológica é fundamental para garantirmos a segurança a nível mundial. O quadro normativo e apoio técnico são fornecidos pela agência e trata-se de uma obrigação e uma responsabilidade técnica, étnica e social. Obrigado.